E aí, gente, como é que vocês estão? Eu tô aqui, confortável. Sai de boa. Amassando meu rosto. Sai de boa. Ah, filho, rapaz. Não morde não, amor. Você me chamou de quê? Você é linda. Você é linda. Olá, meus amores! Olá! Tudo bem com vocês? Eu tô bom, só tudo draglipizado. Obrigado a todos pelos 3K. Pô, 3 é assim, né? 3K. Que Deus abençoe cada um de vocês. Gente linda, maravilhosa. Gente, eu tô bonita. Nasceu de novo? Foi? Andei fazendo plástica. Eu fui com cimento, minha boca o rosto. E eu, gente, nasci lindo, draglipizado, né? Você não é bobo, viu, gente? Bobo é tu que eu tô aqui deixando sem me gravar. Tá doido? Ah, Tô doido. meus... Não pode chamar de doido. Seu Antônio, errei, seu Antônio. Pode chamar de doido não, Pode gente. não, uai. Pode não, gente. Pode não, pode. E aí, gente, como é que vocês estão? Como passaram o feriado? Como foi o feriadão de vocês? A gente foi do mesmo jeito, gente. Acordando, Comendo e dormindo de novo. dormindo de novo. Preguiçosos não, não é preguiçosos não. É que você sabe que eu não trabalho, né? E ela trabalha até o dobro cuidando de mim. Pense no trabalho que essa criatura me dá, meu povo. Pense. E não assinei Eu a tenho carteira dela ainda, viu? Eu não tenho tempo nem de cuidar dos meus cabelos, que tão feios. E é dos meus que caíram. É uma besteira sua. E é nem dos meus que caíram. Amor, você tá bem? Lindo, maravilhoso. Você, querida. Melhor do que isso, não posso estar. E vocês que estão nos vendo, como é que estão? Me Lindo. conte, deixa aí no comentário como foi o feriadão de vocês. Se passaram todo mundo em paz, com saúde. Eu creio em Deus que sim. Isso é o que importa, né, gente? É. Gente, o que vocês querem ver de nós, gente? Dá um palpite de vídeos. Porque. Não, tomei banho. Tomei banho. Eu tomei banho. E passei lindíssimo. Não é Gente, mais. deixa eu contar pra vocês. O Não Anny tomou conte, não. banho hoje de sabão de soda. Sua mãe tomou de Deus. Quem sabe o que é sabão de soda? Deixa aí nos comentários. Mentira, eu tomei banho de Rexona. De quê? Rexona. Rexona. Rexona é a mulher da série que ele tá assistindo. Ah, é. Aí ele se lembrou. Mas ele tomou banho Não. de sabão de soda. Brincar, sabão de coco. De soda. De soda é mentira dela. Agora eu tomo banho de sabão de coco. Isso eu também. Eu Ele gosto. toma. Eu gosto. E eu gosto de passar no rosto também, gente. Por isso que meu rostinho é assim Você acha que branquinho. 40 clarinho. anos. Você acha que com 40 anos sem nenhuma ruga é o quê? Além de suco de É limão. despreocupado. Isso, o nome disso é despreocupado. Uhum. Não se preocupa com nada. Não se preocupa? Quem se preocupa tudo é Jaque. Jaque é que se preocupa. Por isso que eu tô assim, gente. Cheia de ruga, cheia de olheiras. Gente, a gente se ama tanto que até os dentinhos é o mesmo. É o casal dentinho. Olha aí, macho. É doido, macho. É isso aí. É pra rir, nós não essa porra, nós é assim. Eu tentando disfarçar aqui que eu sabia que ele ia falar isso. Toda hora eu falando assim. Vocês gente. notaram, gente? Ele tá desde o começo que eu tinha o olho meio torto. Ajeitou. Foi, gente. Eu deixei ele de não dormir mais do mesmo lado porque tava amassando a cara dele. Tava com o cara assim pra dentro, aí. Pois ele tinha dado um murro na Não é cara. não, gente. É que ele tava mais magrinho. É, mas esse dia eu tomei... Ele tá mais cheinho. É. Ele ganhou uns quilinhos de carne. Aí. Foi. Aí preencheu O povo na crise igual. o rosto dele aí. Eu ia falar outra coisa. Você é uma filha de rapariga mesmo, né, Jaque? Você me deixa... Antes ele ficava parecendo que ele tinha feito harmonização facial. E hoje eu tô sendo que eu fiz Botox. Hoje ele tá parecendo que fez botox. E falando isso, eu botei Botox comigo. Só que antigamente, lá no interior, o povo botava Botox. Botava. Botava. Merda de galinha na Não, cara. Ele colocou leite uma de vez. mamona. Passaram leite de mamona nas pupilas e ficava... Pupila, amor? Pupila. Onde é a pupila, amor? A pupila é aqui na região aqui assim. Fica assim. Isso aí é bigode chinês. Não, esse bigode é meu. Não tem bigode chinês, não. Não, esse bigode é meu, que não é chinês. Gente, como é que a pessoa... Eu disse, vamos gravar. E a pessoa veio fazendo graça pra me dar risada. Não, nós, não venha ensaiar comigo, que eu não gosto de ensaiar, né, Jaco? Os nossos vídeos é assim, gente. É sentou e quer te falar, fala e dá risada.
Nós não gostamos de ceia, não. Totalmente Eu não natural. sou artista. A gente é Sou bem artista. natural. Meu intuito aqui não é ser artista, é ser o que eu sou. Aqui, gente, muita gente pode dizer, Vânio, mas seu canal tem uma visualização baixa, mas é isso aí, é mostrando o que eu sou. Deus Aqui, proverá. Deus Deus proverá. proverá quando o azeite e a farinha acabar. Deus proverá, em nome de Jesus. É Vamos que- colocar vídeo. É, gente, Deixa eu ver aí o que é que vai dar. vai melhorar os vídeos aí, gente. Esses dias aí estamos com projetos. A gente não colocou esses 4 dias, gente, aí, porque meu lindo e amado esposo aqui tava dodói. Tava com a coluna arrombada. Ainda tô, gente. Por isso Tava que com a ele cai. coluna bem machucada. É. E eu tô aqui sentindo o cheirinho. Não, minha filha. Aqui. Não, gente. Mamãe sela, mamãe dá tanto selo. Pô, isso não. Ele é tão selosinho, mamãe. Eu passo talquinho, Não, isso aqui eu passo cheirinho. Ele cheira a bebê, vocês precisam ver. Quando Quando vocês vier, ele só tem a cara de turrão, de brabo. Mas se você chegar perto, ele só cheira neném. É ser besta, velho. Eu vou parar o vídeo, começa Só assim. cheira a neném. Não, Eu cheira- passo talquinho, passo pomadinha pra coaçado. No seu caneco. Isso é mentira, gente. Não tem não. Isso é mentira, não. Aí isso não tava ensaiado. Isso não Eu tá- passo tudo. Isso não tava no roteiro. Para com isso. Passo, ele cheira a alfazema, gente. Aquele perfuminzinho de Ah, criança. mentira. É tão selosinho de mamãe. Por isso que eu tô aqui, sentindo o cheirinho. Tira aqui perto da minha você liga pra você. Eu tô tão perto da sua casa, você vai ver. Você é besta. É mentira, gente. Eu não uso pomadinha. Eu passo sim, gente. Não é porque ele se assa, não. É porque nesse tempo de calor, ele começa a dar brotoeja. Brotoeja, todo mundo sabe o que é brotoeja. Ivane dá muito nas pernas, na drobinha do Não dou em joelho. lugar nenhum. Nasce nas minhas pernas. Na drobinha do Não, não joelho. dá em lugar nenhum. Não. Aí eu Nas minhas passo pernas, aqui nas minhas no pescoço. nas axilas do Aqui no pescoço. Que não dou nada a ninguém. Nasce. Aí eu vou e coloco pomadinha. Quando eu não coloco pomadinha, eu passo talquinho. Aquele taquinho cheirosinho de bebê. Ele fica É cheirosinho. mentira, gente. Ô, amor. Não, amor, pô, pensa que eu sou um... É só cheira a bebê. Um dia, quando algum de vocês, a gente vai se conhecer. A gente vai se conhecer. Vocês vão ver que eu tô falando a verdade. Ele só cheira a bebê. E daí, quem vai me conhecer não tá cheirando? Não. Eita. Gente cheiroso. Quando a pessoa é cheirosa, só de você chegar perto, você já sente o aroma. E ele só cheira a neném. A neném. Neném é minha irmã, não cheira ela não. Não. Neném usa linda. E você cheira a alfazema, a talquinho. Não tá aqui não, fazendo eu gosto. A talquinho. Vai encher a Não, talquinho. pode porra, talquinho. Fica isso aí. todo Sim, cheirosinho. mas você me chamou pra gravar o que mesmo? Foi pra dizer aí pro povo que eu sou um bebê? Não, foi pra dizer que a gente não gravou esses 4 dias, gente, porque o amor tava dodóizinho. Ele tava com a coluna inflamada, machucada, e pra completar, ele teve. Eu tô com a vista meio azaroiada. Ele precisa usar óculos já um tempinho, sabe? Mas como uma pessoa é muito sem vergonha, Mas eu vou fazer muito isso. sem vergonha, tem que fazer exame de vista, porque ele fica muito tempo com o celular, né, Deixa eu gente? ver claro que eu não tô pedindo exame não, só tô dizendo, viu? Mas se quiser dar, ele aceita. Mentira, gente. Tô brincando, Tá gente. brincando. Eu que sempre falo isso aqui no canal. Estou brincando, tá, meus amores? Não. Eu só Aí tô a gente, dizendo tem por que dizer. a gente tem que fazer exame de vista para ele poder usar óculos ou lente, porque ele não gosta muito do óculos. Mas provavelmente óculos. Aí, esses 4 dias aí, para completar, ainda veio enxaqueca, mas tá tudo certo. Tudo certo. Tudo César, ela disse. Hoje ele amanheceu só o da pipoca, feliz da vida, né, amor? É. Eu do lado dele tem que ser assim. Gente. Tô feliz, Aqui é né? felicidade todo dia. Só de toda a gente hora. tá vivo, né, gente? Tem que glorificar o nome do Senhor. Então eu tô vivo, Já dei banho, já passei tomei banho tapinha. sozinho, passei sozinho, tudo sozinho, deixa eu ser besta, né, gente? É besta, pô. É isso aí, gente. Também eu quero dizer, gente, que eu sei que os vídeos tá chato, até eu tô achando. Mas nós vai melhorar, né, amor? Vamos sim, gente, vamos sim. Vai melhorar os E se vídeos. você está gostando da gente, da nossa volta aqui deitado, conversando com vocês, rindo com vocês,
Deixa aí seu comentário, compartilhe. Fale aí o que é que vocês estão achando. O que Nos vocês ajuda, querem gente. que a gente grave, o que vocês querem saber sobre nós, enfim, tudo isso aí, né, amor? É sim, nos ajuda. Se vocês querem que Vânia não conte mais história pra vocês. Não, história não conto não. Por quê? Porque diz que eu sou mentiroso. Aí não conto não. Ligue não, amor. Não, Ligue ligo, não. não. Amor. Você pode... Isso Não, você não, não não. liga não. Você não é mentiroso. Mas ele não sabe, porque sua mãe é o que já... Minha mãe? Não, você quer dizer que eu sou mentiroso. Eu disse. História não, inventa outra coisa. Não. Quero mandar um beijo para nosso grupo aqui do WhatsApp. Um beijo, negada. Zé Carlos, eu sou sua fã, Zé Carlos. Sou sua fã. Esse filho de rapariga. Márcio Lima, Carol, Dedéia, Cleusa, Sueli, Maria Sandra, Seu Antônio. Seu Antônio. Deixa eu ver, tô esquecendo mais de alguém? Tô, um Seu monte de gente. Benedito. Seu Benedito, seu Francisco, Dona Biluca. Dona Biluca, eu acho que seu Cristóvão, tem um Cristóvão. Seu Manuel. Seu Manuel, um monte de gente. Gente, Seu Oswaldo. Oswaldo, beijo de luz no coração de vocês. Eu dou muita risada com vocês, são demais. Zé Carlos, sou sua fã. Mandar um abraço para meu amigo Márcia Ribeiro. Minha Marli. amiga Pereira, um beijo para vocês. Maria Sandra, beijo no seu coração, amada. A galera aí do Grupo Bola para Frente, também um abraço. Beijos de luz. Deus abençoe vocês. Hoje é um vídeo para falar um pouco com vocês. E amanhã voltaremos com história, não, porque vocês que eu sou mentiroso. Mas com muita alegria, com muita risada, com o Jaque aqui. Ai, bota dentro da cama. Você é doido, porra. Eu morder mesmo. É isso aí, gente. Um beijo, que Deus abençoe todos. Tchau, tchau. Fiquei com a risada de Jaque, ela é besta. Besta não é morder mesmo. Você é doido, eu morder nessa filha da peste. Tu é doido, mano. Nem vacinado. Beijo, meus amores. Tá vacinada pra me mordendo? Me chamou de quê, amor? Já, tchau, até logo. Tchau.